Olá, senhores, bem-vindos à aula sobre a natureza do mercado. Nessa aula, a gente vai falar sobre a perspectiva psicológica em relação ao preço, tá? De certo ativo. Vamos falar um pouco sobre o que realmente é uma oportunidade pela perspectiva psicológica, para entenderem a natureza do mercado e a imprevisibilidade dele, ok? Perspectiva psicológica, então, e a gente começa perguntando o que representa o último preço de um ativo, tá? O último preço de um ativo, basicamente, é o consenso, então, dos participantes do mercado sobre o valor daquele ativo, tá? O consenso de todos os traders, todos os players que estão naquele ambiente sobre o valor daquele ativo, quanto que ele vale. Então é o resultado do quê? Da crença de todos os participantes que resolveram agir e negociar. Então, quando dois traders resolvem negociar, um que estava esperando para comprar e outro para vender, em um determinado preço, estes realizaram um trade e geram uma consequência, basicamente, geram o quê? O que a gente está chamando de mercado. Isso que a gente tem que entender. O mercado, que a gente tanto fala, o mercado não é não é puramente uma pessoa ou uma empresa ou algo assim. O mercado é a interação de diversos participantes no mesmo ambiente, diversos players, diversos traders negociando certo ativo. E isso a gente tem que ter bem noção, tá? Bem enraizado na nossa cabeça na hora de operar, para justamente não criar falsas expectativas em relação à movimentação do preço para o futuro. Tá? Saber que nós não mandamos em nada. O mercado é totalmente imprevisível. Imprevisível porque justamente é isso. O mercado não é o mercado. Tá? São vários participantes. Várias pessoas, várias cabeças, várias formas de pensar diferentes que estão ali operando, que estão ali agindo. Tá? Que resultam no que? Resultam na palavra que a gente chama de mercado. Ok? Então, o motivo pelo qual cada participante realiza o seu trade pode ser racional, pode ser irracional, pode ser com sentido, pode ser sem sentido nenhum e etc. Tá? Se dois traders então pretendem expressar o que acreditam sobre o valor de um ativo para o futuro, realizando um trade, esses estão gerando o que chamamos de mercado. Basicamente, então, o que acreditamos, queremos ou esperamos não tem consequência nenhuma nesse ambiente. Tá? Isso é importante. O que a gente acredita, o que a gente quer que aconteça, o que a gente espera que aconteça, não tem impacto, não tem consequência nenhuma na movimentação dos preços. Então, aí a gente já começa a retirar uma expectativa e começa a tirar uma frustração que a gente tem. Tá? A não ser que o quê? Que operemos então um volume suficiente para controlar ou mover o preço na direção que julgamos correta, que não é o caso. Tá? Players estão operando milhões, bilhões, né, por dia. Nós somos traders autônomos. Okay? Nós não fazemos o mercado, nós não temos esse potencial, esse volume suficiente para realmente controlar ou mover o preço na nossa direção. Isso, um tique, dois, isso é uma coisa. Eu estou dizendo realmente ter o potencial de mudar o mercado de patamar, mover e desenvolver o mercado para um lado. Tá? Para fazermos isso, né, precisamos representar o que? Uma força compradora ou vendedora forte o suficiente para absorver toda a contraparte representada pelos traders que. Então, isso agora isso é importante. Tá? Pelos traders que não concordam com você. Tá? Então, basicamente, para o preço parar de se movimentar ou se movimentar ao contrário, tem que ter a contraparte e uma força suficiente, um volume suficiente para que consiga absorver toda essa contraparte, representar toda essa contraparte dos traders que pensam diferente, tá, do que aquele player ou aqueles players. É assim que funciona. Okay? Então, analisando o comportamento do mercado para cada trade que é feito, tá, e o movimento que é causado por cada trade ou vários trades, isso depende.
Tá? Mas o movimento que é causado, o impacto que tem dessas ordens no preço, tá? Pode nos dizer algo sobre um potencial de movimentar o preço para alguma direção. Essa é a percepção que a gente tem olhando o mercado, olhando a movimentação dos preços, olhando as agressões, olhando o histórico de negócios, tá? Olhando as ferramentas que a gente tem para analisar o fluxo. Então, essa é a percepção que tem. A gente tem a percepção das ordens que estão saindo no histórico de negócios e, baseado em cada trade, a gente vai criando realmente, tá? A gente vai criando essa percepção devido ao movimento que essas ordens estão causando no preço ou não, tá? E que pode dizer sobre o que? Um potencial de movimentar o preço para alguma direção no futuro muito próximo, tá? E aí a gente fala um pouco, a gente entra no assunto a respeito de oportunidade, né? Se conseguirmos então identificar isso, tá? Discernir, né? Isso, a gente consegue colocar isso para definir uma oportunidade. Basicamente, nossa cabeça define uma oportunidade assim. Tá? Então, a movimentação dos preços gera oportunidade de comprar mais barato, vender mais caro e vice-versa. Tá? Isso é o normal. Okay? Para isso, a gente precisa definir o quê? Na nossa cabeça, a gente precisa definir o que é barato e o que é caro. Relativo ao quê? Relativo a um ponto no futuro. Tá? Se a gente está comprando, é que a gente julga que é barato, tá? Relativo ao quê? Ao preço que a gente imagina um ponto no futuro. Tá? A gente está vendendo, a gente está achando que naquele momento está caro, pode ser para o futuro de segundos, minutos ou horas, tanto faz, meses, anos, ok? Mas aqui a gente está se baseando para o day trade. Tá? Exemplo, então se certo dia, certo ativo está numa tendência, está rompendo o mínimo, tendência de baixa, existem mais traders acreditando que o valor daquele ativo, tá, está acima do que acreditam ser realmente o valor dele. É por isso, basicamente, esse é a crença que esses players têm e que estão conseguindo movimentar o mercado. Estão conseguindo movimentar o preço, tá? Tem um impacto no preço. Ok? A cabeça desses players, eles pensam o quê? Naquele momento, tá, aquele preço, ele está acima do valor que eles imaginam para aquele ativo. Tá? Mas até onde? Né? Até onde vai parar esse movimento? Para basicamente o quê? Até o preço onde não acreditam que vender é mais uma oportunidade. Tá? Vão até o preço onde existe um consenso que começa a existir esse consenso, onde que vender, tá, não é mais considerado uma oportunidade. A cada vez que o preço se desloca, rompendo mínima e mínima, tá? Basicamente está nos mostrando que na cabeça desses players eles estão definindo um valor para aquele ativo que eles estão considerando caro naquele momento, mas até chegar um momento que eles não consideram, até chegar um momento basicamente que eles consideram esse valor como sendo um valor mais justo para que realmente o valor que eles definiram para aquele ativo, tá? Senão não estariam vendendo continuamente, né? O que acreditamos então, tá? As razões disto, mesmo sendo de alta qualidade, que eu digo que sendo de alta qualidade temos vários indicadores, várias ferramentas, várias informações que nos dizem algo, tá, a respeito de direção do preço, direção de um ativo. Mesmo tendo isso na nossa mão, tá, mesmo tendo essa alta qualidade, né, no que temos razões, no que acreditamos, tá, isso não faz diferença, pois o mercado não compartilha o que você está pensando em particular. Tá? Então, o que você pensa a respeito do ativo, o que você pensa a respeito do futuro, o que você pensa a respeito de alvo, não faz a menor diferença no mercado. Menor diferença, porque o mercado não compartilha isso. Tá? Então, não interessa o quão certo que você acha que está, o quanto você acredita que suas informações são de alta qualidade, o quanto você acredita que seu setup, sua estratégia milagrosa seja realmente eficiente, seja o máximo, não faz diferença nenhuma nesse ambiente, pois o preço se moverá sempre a favor da maior força. E a que ponto que a gente chega aí? Tá? O ponto
que a gente tem que identificar no fluxo, tá? Analisando o fluxo, é realmente analisar esse contexto e conseguir discernir, é o que a gente falou antes, conseguir discernir, identificar qual a força que é maior e que tem esse potencial de movimentar o preço. É simples assim. É isso que a gente tem que pensar. E não é analisar zilhões de coisas, milhões de coisas, baseado no que a gente pensa sobre o mercado. Baseado no que a gente espera, no que a gente acredita. Tá? Essa é a visão diferente. Isso é muito importante, essa forma de pensar inadequada explica muito insucesso, tá? E muito resultado que a gente tem no mercado pode ser meses e anos até. Ok? Então tentem realmente ir a fundo, entender a natureza do mercado, entender o que representa, tá, o preço, a movimentação do preço pelo lado psicológico. Ok? Seguindo, certo e errado. Isso são palavras que a gente ouve diversas vezes. Muitas pessoas falam de certo e errado, porque eu acertei tal trade, que eu errei tal trade, porque o mercado, porque eu fiz isso certo, eu fiz isso errado. Essas palavras, e a gente cansa de falar, essas palavras não existem nesse ambiente. Esqueçam essas palavras. Enquanto pensarem em certo e errado, estão pensando errado. Tá? O que a gente tem que ter em mente isto tem que realmente fazer parte da nossa forma de pensar. Isso tem que correr nas nossas veias na hora de operar. É que um ambiente como o mercado não existe certo e errado. Basicamente porque eu falei antes da interação de diversos players e o que os players acreditam para um futuro, o que acreditam em relação ao valor daquele ativo para o futuro. E essa interação desse conjunto de players e traders é o que faz o mercado, esse é o mercado. Tá? Então não existe razão para a gente pensar em certo e errado. Existe razão para a gente pensar em probabilidade, tudo bem. A não em certo e errado. Ok? Então, um alto QI, uma graduação superior de qualidade, sua reputação, tanto faz vários fatores, não fará você estar correto nesse ambiente. E é isso que é complicado também da gente entender. Tá? Você pode estudar diversas coisas, diversas setups, estratégias e livros e tudo mais, não vai fazer você estar certo aqui no mercado. Não vai fazer, não. Isso não vai fazer você estar correto nesse ambiente. E isso nunca vai acontecer. Tá? Isso nunca vai acontecer. E é por isso que a gente tem que desenvolver uma forma de pensar adequada. E parar de realmente perder tempo com certas coisas. Tá? O mercado nunca vai estar errado. Nunca. Nunca. Porque isso não existe no mercado. Tá? Isso não existe. Okay? Pensem o que é realmente o mercado e o que são os players operando e a definição do que é o preço, aquele último preço que está saindo para aquele ativo. Tá? Basicamente estão definindo um valor para aquele ativo, sendo barato ou caro. Tá? Pensem dessa forma que não tem motivo para a gente pensar em certo e errado. Essa interação de diversos players pensando isso. Não tem motivo. Tá? Então, como traders, precisamos decidir o que é mais importante. Tá certo ou fazer dinheiro? Pois os dois não são compatíveis. Tá? Então, enquanto a gente pensar em tá certo ou errado, a gente não vai fazer dinheiro. Essas duas, isso é importante. Essas duas formas aqui, quando a gente pensa em estar certo ou errado, em acertar trade ou não, em fazer isso ou aquilo, em esperar alguma coisa do mercado, ou porque o mercado fez isso, ele vai fazer aquilo, enquanto a gente pensar dessa forma, a gente não vai fazer dinheiro. Tá? A gente não faz dinheiro. Ok? Seguindo. Então, o mercado, tá, é a representação de todos os participantes e o que acreditam sobre o valor de certo ativo. Tá? Isso é a definição de mercado pela perspectiva psicológica. E é o que é realmente o mercado.
né? É representação que é de todos os participantes. Tá? O preço que está saindo é representação do que? Do que acreditam, do que todos os players acreditam sobre o valor de certo ativo. É isso que é o que a gente está enxergando. Tá? Então, temos que ter uma perspectiva de grupo e não individual. Essa perspectiva individual que a gente fala é a perspectiva que eu acho isso, eu penso isso, eu acho aquilo, eu vejo isso, é por isso eu tenho a ferramenta tal, não sei o que, vai acontecer algo. Essa é a perspectiva individualista, tá? E é a perspectiva totalmente errada. A gente tem que ter a perspectiva que é de grupo, tá? De pensar o que realmente é o mercado. E o que pensamos, julgamos e temos de informações não tem nenhuma consequência na movimentação dos preços. Nenhuma. Não interessa o que tu pensa, não interessa o que tu julga, não interessa o que tu está lendo na tua ferramenta. Não tem nenhuma consequência na formação dos preços. Tá? Nesse ambiente então não existe razões. Não significa que por algum acontecimento que a gente vê, o mercado fará isso ou aquilo. Ok? Bom. Tá? Então, lembrando, não tem consequência na movimentação dos preços. O que a gente pensa, o que a gente julga, o que a gente tem de informações. Tá? E é por isso que a gente fala sempre da importância de ter um mindset adequado e ter realmente gerenciamento do trade. Isso é o que mais importa. Tá? É saber o ambiente que a gente está e ter um gerenciamento adequado. Né? E conseguir o quê? Discernir, utilizar o fluxo de ordens, order flow, para discernir o que é barato ou caro, discernir o que é uma oportunidade no mercado. Essa é a chave. E não tem mais, mais além disso. Tá? Então, não entender o ambiente que estamos inseridos é gerarmos expectativas e frustrações que nos impedem de chegarmos ao sucesso. É por isso, basicamente, é o seguinte: o insucesso no trading é atrelado no 80, 90% à forma como a gente pensa. Tá? E é não entendendo realmente isso aqui, a natureza do mercado, o ambiente que a gente está. E aí a gente gera vários sentimentos que não tem nem um pouco a ver, e não são nem um pouco relacionados com esse tipo de ambiente. Pensar em certo, errado, ficar com raiva, ficar frustrado, não tem como ter esse sentimento, porque é um ambiente onde é uma interação de diversos participantes sobre o que eles acreditam para o futuro, sobre o que eles acreditam em termos de valor para aquele ativo. Né? Não é porque isso, porque aquilo, porque a gente pensa, porque a gente enxergou tal coisa, que o mercado vai fazer alguma coisa. Então a gente não pode pensar dessa forma. Tá? Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula sobre Mindset.